mundo espiritual é bastante complexo. Na realidade, gente, não é tão fácil interpretá-lo como alguns pensam. O mundo espiritual demanda estudo, pesquisas e, acima de tudo, espiritualidade. E quando a gente conta com o dom sobrenatural, aí as coisas ficam mais fáceis. A Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus, o Altíssimo, nos revela em suas linhas e entrelinhas mensagens riquíssimas que nos orientam e, da mesma forma, nos edificam. Mas também precisa de cada uma das leituras que a gente faz, focar naquela leitura com o dom sobrenatural, se quisermos ter uma interpretação a contento. Caso contrário, teríamos uma interpretação comum, corriqueira, sem que a gente mergulhe nas profundezas da riqueza espiritual da Santa Palavra de Deus. Agora, no mês que vem, dezembro, fim de ano, dia 13, sexta-feira, eu disse sexta-feira 13, eu estarei mergulhando dentro das mensagens bíblicas que às vezes ficam sem ter uma interpretação correta como deveria ter. E eu estarei mergulhando para ajudar você a descobrir qual o foco espiritual negativo, qual o enredo, qual as algemas, qual as correntes, qual o tipo de espíritos, qual a categoria de espíritos que estão atrapalhando a sua vida, a sua família, o seu comércio, a sua saúde, a sua vida sentimental. Isso porque é necessário tratarmos com cada categoria de espírito de uma maneira que precisa ser tratada. Portanto, no dia 13, sexta-feira de dezembro, agora fim de ano, eu estarei sim numa oração de fogo. Nesta oração de fogo que a Bíblia Sagrada fala, é um mistério. Deus me revelou esta oração de fogo. Eu digo que é um mistério porque, como falei no início da minha fala, a gente, sem o dom da onisciência para interpretar as profundidades da Bíblia, só lemos na superfície e entendemos na superfície. Mas, mergulhando nas profundezas das Sagradas Escrituras, eu descobri quando a Santa Bíblia fala: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome,
Repito, a Bíblia Sagrada fala: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. E é esta oração de fogo que vai queimar a tua doença, vai queimar o câncer, vai queimar as algemas, derreter as algemas, derreter correntes diabólicas. Eu vou ver o Senhor Deus, que é fogo, soltando das prisões diabólicas os filhos e filhas de Deus. No dia 13, às 15 horas e às 20 horas, eu estarei mergulhando, repito, nesta oração de fogo. Você vai ver. Eu até me emociono. Quando eu não choro, eu sorrio, porque esta oração de fogo derrete algemas, derrete correntes, ela queima a essência do câncer. Esta oração de fogo, ela queima feitiçarias, macumbarias, ela queima magia negra. Esta oração de fogo, ela é aquela que diz a Sagrada Escritura: o Senhor teu Deus é fogo que consome. Sendo o fogo que consome, eu convido você, aqui de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, você fazer um esforço. Repito o que eu falei outro dia aqui no nosso programa. Teve um pensador, não lembro o nome dele, mas que ele criou um pensamento que é uma realidade. Quem quer, arranja um meio. Quem não quer, arranja uma desculpa. Você tem que fazer um meio. Você quer, então arranja um meio. Não arranje uma desculpa. Sexta-feira 13, às 15 horas e às 20 horas, é o momento da oração de fogo. Há doenças que os exames não revelam, feridas na alma, sofrimentos silenciosos que carregamos e que, com o tempo, vão pesando em nossos corações. Essas são as doenças espirituais, aquelas que nos tiram a paz e nos afastam de uma vida plena. Mas há uma cura para essas dores, uma fonte de alívio e renovação que vem pela fé. No dia 13 de dezembro, em uma sexta-feira, você está convidado a viver um momento de transformação e cura espiritual com o missionário Solon Soares, o missionário da Santíssima Trindade, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Farrapos, 3710, em Porto Alegre, às 3 da tarde e às 8 da noite. Não deixe que essas feridas cresçam em silêncio. Este é o seu momento de se libertar, de buscar a cura que só a presença de Deus pode oferecer. Venha experimentar uma nova vida, cheia de paz e propósito. Você sabe que, examinando o Evangelho de Cristo Jesus, eu encontrei, como sempre, uma palavra revelada que eu quero falar para você, compartilhar com você, que é uma presa fácil do inimigo daquele que vive nas trevas. Por que eu digo uma presa fácil?
Porque há pessoas que não têm força espiritual, que não têm poder espiritual para enfrentar as consequências espirituais que vêm do mundo das trevas. E dizem que não preciso, isso aí eu não preciso, isso aí é para gente que está vivendo lá fora da igreja. Tem muita gente dentro das igrejas, preste atenção, dentro das igrejas que estão acorrentadas, algemadas e não sabem, não percebem. Muita gente que não prospera na vida financeira, não prospera na vida amorosa, na vida sentimental. A sua saúde está em frangalhos porque essa pessoa está sendo vítima de algum tropeço na sua caminhada espiritual. E é uma pessoa batizada, é uma pessoa dizimista, é uma pessoa que frequenta a igreja. Mas eu vou ler para você, nas Sagradas Escrituras, algo que você tem que meter na sua mente, na sua cabecinha, viu? E entender que nós precisamos do revestimento de poder de Deus. No Santo Evangelho de Mateus, São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21, vou começar lendo. Jesus começa a dizer aos seus discípulos: eu preciso, disse Jesus, ir a Jerusalém. Jesus falando com os discípulos. E os discípulos ouvindo. Lá, as autoridades, os sacerdotes, eles vão me prender, dizia Jesus. Está aqui no Santo Evangelho. Eles vão me bater. Eles vão me maltratar. Eles vão me matar, dizia Jesus. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, dizia Cristo Jesus. E quando terminou de falar essas palavras, um dos discípulos de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, preste atenção, Pedro, que andava com Jesus, que dormia no Monte das Oliveiras junto com Jesus, que comia junto com Jesus, que andava de aldeia em aldeia junto com Jesus e os outros. Pedro chamou Jesus de lado, está aqui, no versículo 23 do capítulo 16 de Mateus. E Pedro, aliás, do 22, Pedro diz assim: Senhor, não vai acontecer isso contigo. De forma alguma vai acontecer. Tu não vais ir para Jerusalém. Eles não vão te maltratar. Eles não vão te matar. Deus não vai deixar acontecer isso. E esse pensamento e essas frases e palavras de Pedro são ressoadas até hoje dentro das igrejas por cristãos, irmãos nossos. Não, Deus não vai deixar acontecer. Isso não acontece com a minha família. Isso não acontece comigo. Isso não acontece com fulano. Não pode acontecer essa maldade. Dizia Pedro: Senhor, não vai acontecer isso contigo. Aí Jesus olha bem para Pedro e diz umas palavras que estão registradas aqui no versículo 23 do capítulo 16 de São Mateus. Para trás de mim, Satanás, porque tu tens sido uma pedra de tropeço no meu caminho. Gente,
Veja as palavras do Mestre. Para trás, ele falando com Pedro. Mas não era Pedro que tinha falado com ele. Alguém falou através de Pedro com Jesus. E Jesus identificou. É por isso que eu falo que a pessoa tem que identificar os espíritos. Discernimento de espíritos. Para trás de mim, Satanás, porque tu tens sido uma pedra de tropeço no meu caminho. Em algumas traduções, em algumas versões, da Bíblia, em outras versões, você vai encontrar, repito, Mateus, capítulo 16, versículo 23. Você vai encontrar, ao invés de pedra, vai estar assim: para trás de mim, Satanás, você é um escândalo no meu caminho. Mas eu quero já deixar esclarecido isso, porque pode ser que você que está me assistindo aqui na tela da Band, você tenha a sua Bíblia aí com essa versão, que não é pedra de tropeço, mas é escândalo, está escrito. Só que a palavra escândalo, a sua etimologia no grego, a etimologia, a origem da palavra escândalo, o significado da palavra escândalo no grego significa pedra de tropeço, significa coluna de tropeço, coluna que derruba e assim por diante. Então, por isso que algumas versões está escrito escândalo, mas escândalo, na etimologia, lá no grego, ela é pedra de tropeço, que faz tropeçar, obstáculo, que impede, que atrapalha. Gente, dito isso, esclarecendo isso, eu quero dizer a você e perguntar: por que está acontecendo isso na sua vida, na sua família, na sua saúde? Por quê? Será que não tem uma pedra de tropeço na tua caminhada? E você me diria: mas eu sou da igreja, eu vou à igreja, não faço mal para ninguém. Preste atenção, como eu falei no começo da minha fala aqui, coloca na tua cabecinha aí, Jesus o Santo, o glorificado Jesus Cristo que desceu dos céus, andou entre nós. Ele, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ele disse: para trás de mim, Satanás, você tem sido uma pedra de tropeço no meu caminho. Se através de Pedro era uma pedra de tropeço, no caminho de quem? No caminho de Jesus. Se Jesus identificou isso, quanto mais você, eu, será que somos melhores ou maiores que Jesus Cristo? Que Satanás não vai colocar pedra de tropeço, escândalo, coluna de obstáculos, rocha que derruba, que impede? Então, você tem que saber que mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo você sendo fiel à igreja, e graças a Deus que você é, Satanás ataca exatamente a esses. É como uma analogia que a gente pode fazer num jogador de futebol, de um clube. O adversário vai procurar quebrar, machucar o atacante, aquele que vai prejudicar fazendo gol. Você foi colocado nessa vida para atacar, para fazer gol, para ser vitorioso, para ser abençoado. Então, não importa se você está dentro da igreja, você tem que estar revestido com a graça e o poder de Jesus Cristo. A oração de fogo que eu vou fazer no dia 13 de dezembro, sexta-feira,
às 15 horas e às 20 horas. Você tem que fazer de tudo para estar presente num desses horários. A sensação de escutar e ver todo o conteúdo da nossa igreja é único. Uma programação 100% cristã, música e conteúdos que vão edificar a sua vida. Baixe agora mesmo o aplicativo oficial do portal RS4. Encontre uma igreja mais perto de você. Faça parte da família Quadrangular. Uma igreja que nasceu para amar. Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo conectado. Só falta você estar ligado com a Quadrangular do Rio Grande do Sul. Siga as nossas redes sociais oficiais e fique por dentro de tudo. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Participe dos eventos estaduais em nossa igreja. Confira a agenda completa em nosso site quadrangularrs.com.br. Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Há doenças que os exames não revelam, feridas na alma, sofrimentos silenciosos que carregamos e que, com o tempo, vão pesando em nossos corações. Essas são as doenças espirituais, aquelas que nos tiram a paz e nos afastam de uma vida plena. Mas há uma cura para essas dores, uma fonte de alívio e renovação que vem pela fé. No dia 13 de dezembro, em uma sexta-feira, você está convidado a viver um momento de transformação e cura espiritual com o missionário Solon Soares, o missionário da Santíssima Trindade, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Farrapos, 3710, em Porto Alegre, às 3 da tarde e às 8 da noite. Não deixe que essas feridas cresçam em silêncio. Este é o seu momento de se libertar, de buscar a cura que só a presença de Deus pode oferecer. Venha experimentar uma nova vida, cheia de paz e propósito. Olha, as santas missões de Cristo prioritariamente começa com a salvação da alma. Jesus veio a esse mundo para salvar o pecador. Também veio para curar, veio para libertar. Mas você e eu não somos um inseto que bateu no para-brisa do carro e acabou. Não. A vida não termina na sepultura. Ela continua e você tem que cuidar a sua transição desse mundo para outra dimensão da vida eterna com Jesus Cristo. Quero agora mover pelas santas misericórdias do Altíssimo os céus sobre você e sobre a minha vida, numa prece, em o nome do Senhor Jesus. Concentre-se em Deus. Senhor do Universo, como é bom saber que eu estou falando agora com aquele que detém todo o poder nas suas mãos. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhe
que o Senhor possa invadir esse ambiente, esse comércio, essa casa, esse presídio, esse hospital, envolvendo as pessoas aonde estão comungando comigo a mesma fé, e que elas sejam abençoadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, graças a Deus.